Hello students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 3 do PET de Língua Inglesa do terceiro ano do ensino médio. Nessa semana, o PET vai focar no futuro, numa forma futuro, uma das formas de futuro da língua inglesa, que tem 6, se não me engano. E aqui diz, né, nas 2 semanas anteriores você leu 2 textos em que aparecem frases, né, sentenças no futuro. Uma forma de falar sobre o futuro em inglês é utilizando o verbo auxiliar will. Então vamos às atividades. Aqui na página 140, pessoal, nós temos a explicação do futuro simples com will. E quando a gente vai pensar em futuro no inglês, né, quando vocês estão aprendendo a língua inglesa, geralmente as pessoas associam o futuro com will. Ela acaba sendo menos usada pelos falantes do que a estrutura going to. Destaca-se também que o will é um verbo auxiliar cujo principal uso é indicar o futuro. Assim, o will deve sempre acompanhar um verbo principal no infinitivo sem a preposição to. Então, por exemplo, a Greta virá para o Brasil. Greta will come to Brazil. Então, usamos o will para indicar o futuro, o verbo principal sem o to antes. Esse to aqui seguinte é o Brasil, não o infinitivo. Quanto ao uso, as gramáticas descrevem diferentes situações que vão além do entendimento de que future simple tense indica tão somente uma ação que ainda não aconteceu ou um tempo mais tardio. Então aqui temos uma lista com os possíveis usos e sentidos do verbo auxiliar will no future simple tense. Então, primeiro, fazer predições, previsões que não são definidas ou exatas, expressar decisões feitas no ato da fala, fazer promessas, expressar o futuro como um fato, expressar ordens formais. Então, um exemplo: I think 2030 will be a better year. Eu acho que 2030 será um ano melhor. She will study harder for the next math test. Ela estudará mais para o próximo teste de matemática. Então, aqui é um pensamento sobre o futuro e depois é uma promessa. Na forma afirmativa, pessoal, o que nós precisamos fazer? A gente usa o verbo auxiliar will. Os verbos auxiliares são utilizados para fazer os tempos verbais no inglês. Então, para indicar o futuro, a gente usa will, mais o verbo principal no infinitivo sem a preposição to. Então, por exemplo, eu vou ler um romance famoso. I will read a famous novel. Vou assistir, will watch. Vou ouvir, will listen. Vou morar, will live. Vou fazer, will make ou will do. Ok? Observem que não há inflexão de pessoa ou gênero na conjugação do futuro com will. Então é I will, you will, he, she, it will, everybody will, sem acrescentar S. Isso já dá uma facilitada. A forma contraída do sujeito com will é I'll e he'll. É apóstrofo 2 L's. Na forma negativa, a gente, como nos outros tempos verbais em inglês, a gente coloca o not depois do verbo auxiliar. Então é o verbo auxiliar, will, mais o not, mais o verbo principal no infinitivo sem a preposição to. Então, um exemplo: limpar a casa nos sábados. I will not clean the house on Saturday. You will not clean the house on Saturday. Aí 2 exemplos aqui que eu tirei de memes. I will not be silenced. Eu não vou ser silenciado. No, I won't do that. Esse won't, pessoal, é uma forma contraída de dizer will not. Ok? E vale para todas as pessoas. I won't, you won't, she won't, he won't, everybody won't. A forma interrogativa, assim também como vocês já estão acostumados com os outros tempos verbais em inglês, a gente começa com auxiliar, depois sujeito e verbo. Então, ASV. O auxiliar é will, o sujeito, I, you, he, she, it, we, they, mais o verbo principal. Então, no começo, aqui no exemplo. To be home early. Você vai chegar em casa cedo? Will you be home early? Peguei uma imagem da internet também, Will you still love me in the morning? Então você ainda vai me amar de manhã? Bom, depois temos as atividades aqui relacionadas a
explicação ao uso do futuro em inglês. E vocês no primeiro exercício vão ter que dizer essas afirmações são verdadeiras ou falsas de acordo com o texto lido. Então, ó, o verbo auxiliar que indica o futuro é going to. Eu vou respondendo essas perguntas, pessoal. Conforme eu for fazendo as explicações, eu já vou respondendo as questões. Então, eu sugiro que vocês assistam o vídeo, pausem, assistam a explicação, pausem, respondam com as palavras de vocês e depois reproduzam o vídeo novamente para conferir se acertaram ou não. Então, o verbo auxiliar que indica o futuro é going to. Falso, nesse caso, não é o going to. Né? Então, até porque no outra forma de futuro, com going to, o verbo auxiliar seria o verbo to be. Na letra B, o future simple tense indica tão somente uma ação que ainda não aconteceu. Falso, a gente pode usar para fazer previsões, para fazer promessas, para tomar decisões espontâneas no momento da fala. A inflexão de pessoa, gênero na conjugação do futuro com will. Então a gente fala I will, she wills, he wills. Falso, will para todas as pessoas. Na D, o will deve sempre acompanhar um verbo principal no infinitivo sem a preposição to. Então é I will go, I will study, I will learn, ou I will to go, I will to be. É verdadeira, a gente não usa will to, will e mais um verbo. Depois, pessoal, vocês devem escrever as frases abaixo na forma negativa do futuro simples. Então, consultem a explicação. O que nós devemos fazer para transformar as frases na forma negativa, pessoal? É bem simples. Basta colocar o not depois do will. Então, ó, it will allow you to communicate effectively with your colleagues and superiors. It will not, ou uma forma que é mais comum, é contraída, it won't allow you to communicate effectively with your colleagues and superiors. Letra B, it will enable you to adequately express and represent yourself in front of an audience. It will not, it won't enable you to adequately express and represent yourself in front of an audience. You will start developing high-end interpersonal and networking skills. You will not or you won't start developing high-end interpersonal and networking skills. Letra D. It will provide you with confidence while delivering presentations and speeches. It will not, it won't provide you with confidence while delivering presentations and speeches. Bom, na questão 3 diz, na frase must know their audience and plan for communications that will appeal to their readers, o que o uso do will expressa nesse contexto? Nós vimos que o uso principal do will é para expressar ações futuras, mas tem alguns usos mais específicos. Então, para que tipo de ação futura? É para fazer previsões, né, predições que não são definidas ou exatas, expressar decisões feitas no ato de fala, fazer promessas, expressar o futuro como um fato. Bom, nesse caso, devem conhecer seu público e planejar por comunicações que vão apelar para os seus leitores, ou seja, que vão chamar a atenção de seus leitores. Então, nesse caso, é fazer previsões que não são definidas ou exatas, porque nesse contexto, as pessoas devem planejar por comunicações que vão chamar a atenção dos leitores. Não quer dizer que vão chamar, mas é uma previsão que está sendo feita, né? Que provavelmente vai chamar a atenção dos leitores. Na 4, marque a alternativa que mostra uma frase com o futuro simples. They're so excited about the party, she'd rather buy an old one. They'll keep in contact. Melissa wouldn't get there on time. Então, pela própria estrutura da frase, pessoal, nós já identificamos que é a letra C. They will keep in contact. É muito comum isso em ligações, né? As pessoas falam, eles vão entrar em contato, vão manter o contato. Na 5, de uma banca de vestibular. In the sentence, I truly think she will always be full of enthusiasm. Will is. Então, nessa frase que nós não temos esse texto, né, mas
Nessa frase aqui, I truly think she will always be full of enthusiasm. O que o will é? É o verbo auxiliar do simple future, o verbo auxiliar do passado contínuo, a forma passada é o imperativo ou o verbo principal da frase? Bom, pela eliminação, pessoal, ó, o verbo principal da frase é o be. Imperativo não está no imperativo, não está no passado, não está no passado contínuo, então ele é o auxiliar do simple future. Última questão, é também de banca de vestibular. Vocês devem completar com os verbos que estão faltando na forma correta. Então, pessoal, tem umas orações sobre o futuro que a gente usa duas orações na mesma frase, na mesma sentença. Uma delas está no futuro e outra no presente, que é para falar de uma consequência de alguma ação. Então, por exemplo, em português é ele vai me ligar assim que sua filha chegar em casa. Então, é uma condição. Assim que a filha dele chegar em casa, ele vai me ligar. Então, até se a gente for traduzir, a gente já vê que é will call me as soon as his daughter gets, porque é she, né? Então, gets home. Então, letra B. Bom, são somente essas as atividades dessa semana. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem pelo Google Classroom, por e-mail, redes sociais. Thank you so much for watching. Until next time.